Olá pessoal, aqui é o Fernando e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso portfólio de programação web. Tá? No vídeo anterior, seguindo aqui o nosso roteiro, nós paramos nesta parte aqui, que foi criar o banco de dados no H2, né? E popular ele com os dois usuários. Então agora nós vamos dar aqui continuidade criando os métodos para localizar os usuários, para inserir usuários, para deletar e para atualizar as informações destes usuários. Aí, a partir de agora, vocês vão precisar ter o Postman instalado, tá? Porque todas as nossas requisições nós vamos testar nele e não mais no navegador, ok? Então, vamos abrir o nosso projeto e dar continuidade. Então, dando continuidade aqui no roteiro, pessoal, a primeira coisa que ele pede para fazermos é criar a interface User Service. Só que tem um detalhe, nós não vamos criar uma interface, e sim uma classe, tá? E é dentro do pacote Services mesmo. Esse procedimento aí vocês já estão acostumados, né? Então, botão direito aqui no pacote principal, New, Class, o nome é User Service, dentro do pacote, do subpacote Services. Pronto, a classe foi criada. E um outro detalhe aqui, fala para injetar um atributo do tipo User Repository. Na verdade, nós vamos criar um atributo do tipo User Repository, né, e injetar a dependência através da annotation auto-wired. Tá? Então, esse atributo ele vai ser privado do tipo User Repository. De onde que vem esse User Repository aqui, pessoal? Da interface que nós criamos no vídeo anterior, tá bom? Então, deu o erro aqui, vocês já sabem como resolver. Mouse aqui em cima, fazer a importação ou Ctrl Shift O. E vamos colocar aqui no começo a annotation auto-wired. Pronto, fizemos aqui esta parte. Agora, nós vamos começar com a implementação dos nossos métodos, sendo que o primeiro deles é o findAll. Então, para criarmos este método, pessoal, nós vamos vir aqui, né, logo após o nosso atributo. Esse método ele vai ser do tipo public. Ele vai nos trazer uma lista de usuários, tá? Esse user aqui vem da nossa classe user, que foi a primeira lá que nós fizemos. E o nome deste método é findAll. Esse método ele vai nos retornar aqui dentro do repository. Ele tem já os métodos implementados, né? Então, nós vamos chamar o findAll. Aqui eu coloquei repository, ponto, né? Refazendo aqui para vocês. O repository, que é o atributo que nós criamos, ponto. E automaticamente, olha, ele já vai trazer todos os métodos aqui para nós, né? E o que vamos precisar é este aqui, olha, findAll. Esses erros aqui é porque nós temos que importar a nossa classe usuário e a nossa lista, né? Ctrl Shift O, preste atenção, o nosso usuário é da classe que criamos, né? A lista vem do java.util. E pronto, pessoal, o método findAll ele já está criado. Vamos testar ele agora para ver se está funcionando? Só que antes de testarmos, pessoal, nós temos que fazer o mais importante, né? Que é implementar este método.
E onde que ele vai ser implementado? Aqui no nosso User Resource. Lembram dessa classe que criamos aqui lá no começo, que tem a nossa rota, que é onde nós testamos aqui e apareceu este usuário no navegador? Então agora nós não vamos mais precisar disto daqui, porque vai trazer para nós automaticamente, né, dos dados que estão no nosso banco de dados, no H2. Então, o que, que nós vamos fazer? Copiem esse nome aqui, User Service, e aqui, antes do getMapping, nós vamos criar um atributo privado desse tipo UserService e vamos chamar ele de Service. Esse atributo é uma injeção de dependência, então auto-wired, Ctrl+Shift+O, e fez aqui, olha, as importações necessárias. Esse erro que está aqui, nós já vamos resolver ele, tá? Então, agora, dentro do método findAll, da classe UserResource, aqui nesse ResponseEntity, nós vamos implementar o método que nós criamos lá no UserService. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, instanciar uma lista de usuários. Vamos dar a ela o nome de lista e ela vai receber o quê? Esse user service, esse service aqui, então service ponto, o nosso método findAll. Corrigindo esses erros aqui, é apenas Ctrl+Shift+O e vai fazer a importação da nossa lista. Aqui nós não temos mais um usuário, né? E sim uma lista. Deu erro aqui nesse ResponseEntity, se nós colocarmos o mouse em cima, o nosso tipo aqui desse método não vai mais retornar um usuário, e sim uma lista de usuários. Passo o mouse aqui em cima e vamos colocar, olha, mude o retorno do método, né, para ResponseEntity, lista de usuários. Vamos colocar aqui e foi feita a alteração. Pronto, esse nosso método ele já está implementado e agora sim nós vamos fazer o teste dele. Só que se nós testarmos, pessoal, desta maneira aqui que está, vai dar um erro. Porque essa nossa classe UserService, ela tem que ser registrada como serviço. Como que nós vamos corrigir isso? Muito simples. Aqui antes do nome da classe, vamos colocar a annotation service. Ctrl+Shift+O, fez a importação aqui. Vamos salvar todas as alterações e agora sim vamos fazer o teste no Postman, né? Então, com o Postman aberto, vocês cliquem aqui em New HTTP. Essa requisição que nós vamos fazer, ela é do tipo GET, né? Olhem aqui, tá vendo? GET Mapping. Então, ela é do tipo GET. Só que tem uma coisa importante aqui, né, pessoal, que eu estava esquecendo. Nós temos que startar a aplicação, senão vai dar erro. Vamos ver aqui se correu tudo bem. Ó, criou o nosso usuário, fez a inserção dos dois usuários lá. Pronto, agora sim nós podemos fazer o teste da requisição. O endereço é o localhost. Aqui em GET, olha, vamos colocar o endereço 8080/users. Vamos clicar aqui em Send. E pronto, pessoal, olha aqui. Trouxe os nossos dois usuários, né, que nós temos registrado lá no nosso banco de dados. Então, o nosso método findAll
ele está funcionando, tá? E as nossas requisições também. Então, até agora, tudo ok, pessoal. Seguindo aqui o roteiro, o próximo método que temos que implementar é esse Find by ID. Então, nós vamos vir aqui, vamos encerrar a nossa aplicação. Vamos limpar aqui o console. E nós vamos primeiro trabalhar dentro da classe User Service, tá? E logo aqui após esse Find All, nós vamos criar um método público do tipo usuário, chamado Find by ID. Esse método, pessoal, ele vai receber o quê? A ID do usuário, que nós criamos lá anteriormente, ela é do tipo long. Agora, o que nós vamos fazer? Cada usuário tem a sua ID. Então, quando você vai selecionar um usuário pela ID, você tem opções de ID, né? Então, nós vamos utilizar aqui o optional. Optional o quê? User. Nós vamos instanciar aqui um usuário. Instanciar não, pessoal, desculpa, criar, né? Um usuário que vai receber esse nosso repositório ponto find by ID. Ele já tem aqui, tá vendo? Olha, optional user. Vamos clicar aqui, ele vai receber a ID mesmo, ponto e vírgula. E o retorno desse método é return usuário.get. O método está criado. Esse erro que está dando aqui, olha, importe o optional. Então, Ctrl Shift O. É do java.util, tá, pessoal? Certo, vamos salvar aqui a nossa classe. E agora, em User Resource, nós vamos implementar este método aqui que criamos, tá? Então, logo após o método findAll que nós temos, nós vamos criar aqui um outro endpoint. Ele é do tipo getMapping também. Só que agora ele vai receber o que? Uma ID. Lembra que aqui tem esse valor barra users? Então agora nós vamos ter um valor igual, abre e fecha aspas, barra e entre aspas a ID do usuário. Esse nosso método ele vai ser do tipo public, do tipo responseEntity, só que dessa vez ele vai retornar um usuário só, não é mais uma lista aqui, porque aqui está retornando todos. Aqui nós queremos só um usuário. Ele vai ter o mesmo nome lá, Find by ID, e também vai receber como parâmetro a ID do usuário. Só que agora aqui, pessoal, tem uma informação importante, né? Nós vamos ter a seguinte informação, barra user, barra, por exemplo, 2. Como que nós vamos fazer para este método receber a ID, né, que é o que nós temos aqui, e criar esse caminho, né, barra user, barra ID e colocar a ID aqui dentro? Nós vamos utilizar uma outra annotation aqui dentro do parâmetro, que é a @pathVariable. Pronto, este método aqui agora ele está pronto para receber a ID, né, e criar a nossa URL, barra users, barra e o número da ID do usuário. Aqui nós vamos precisar de um
usuário, né? Então, user, eu vou colocar usuário. Ele vai receber service, o nosso serviço aqui de cima, ponto find by ID, recebendo como parâmetro ali a ID do usuário. Esse erro que está dando é porque falta o retorno. Ele vai nos retornar um response entity, só que sem esse usuário aqui, ponto ok, abre e fecha parênteses, tira esse null aqui, e vai renderizar para nós o que? Esse usuário aqui. Ponto e vírgula. Vamos salvar tudo. Vamos startar a nossa aplicação. Criou o banco de dados, inseriu os dois usuários e agora vamos lá para o Postman, pessoal. Eu vou utilizar essa mesma... eu vou criar uma nova aqui. Essa requisição é do tipo GET, localhost, porta 8080, barra users, só que agora nós temos a ID. Vamos colocar aqui a ID 1. Ele trouxe para a gente somente o usuário com a ID 1. Vamos colocar aqui a ID 2. Trouxe o usuário com a ID 2. Se colocarmos aqui uma ID que não existe, ele vai dar um erro, que depois nós vamos tratar isto, tá, pessoal? Mas, por enquanto, o importante aqui, olha, o endpoint que implementamos está funcionando normalmente como deveria, tá bom, pessoal? Nós vamos dar continuidade agora para inserir o usuário. Então, para fazermos a criação, pessoal, deste método insert, a primeira coisa que vamos fazer, vamos fechar aqui a aplicação, limpar o terminal. E aqui em user service, nós vamos criar um método público que vai nos retornar um usuário e o nome deste método é insert. Esse método insert, ele tem como parâmetro o quê? Um usuário. E o que ele vai fazer? Essa parte aqui é bem simples. O retorno dele vai ser o nosso repository.save e vai salvar este usuário aqui que está entrando como parâmetro, né? Dentro da classe user service é somente isso aqui que vamos fazer, tá bom? Então podemos salvar essa classe e agora nós vamos aqui para a user resource. Então, dentro do nosso user resource, pessoal, logo após aqui o nosso método find by ID, nós vamos criar o nosso método, né? Ele vai ser do tipo public, vai nos retornar aqui um response entity e vai nos retornar aqui um usuário, né? E o nome do método é insert. Esse método, pessoal, ele já não é mais do tipo get, e sim do tipo post. Então, nós vamos utilizar aqui a annotation post mapping. E esse método insert, ele vai receber como parâmetro um usuário, né? Aí o que acontece? Este usuário, nós vamos enviar ele
no formato JSON. A nossa API ela precisa fazer a desserialização deste objeto JSON para que seja incluído os dados dentro do banco de dados. Então, para isso, aqui antes de user, nós vamos utilizar a annotation request body. Este nosso usuário, pessoal, este usuário aqui, ele vai receber o quê? Service, né, que é o nosso serviço aqui, ponto insert, e ele mesmo aqui, né, usuário. Agora, o que acontece aqui? Tem dois modos de fazermos esta inserção dentro do banco de dados, né? E cada um desses modos tem a ver com a resposta que vai vir do HTTP, né? A mais fácil vai retornar o status 200. E a mais complicada que eu vou mostrar aqui para vocês vai retornar o status 201, que é o status HTTP mais adequado para este tipo de situação, que o status 201 ele indica que foi feito a inserção, né, de alguma informação dentro do banco de dados, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de uma variável chamada URI. É URI, tá, pessoal? Não URL. Essa variável, ela vai receber o quê? Um servlet URI components builder, coloca aqui um ponto, from current request, que é esta aqui, tem um caminho que ela tem que seguir, né? Que nesse caso é esse aqui da ID do usuário. Então, aqui dentro deste path, nós vamos abrir aspas, vamos colocar barra e entre chaves ID. Depois dessa informação, nós vamos utilizar esta opção aqui, Build and Expand. Vamos pegar o nosso usuário, então usuário.getID, e aqui ao final vamos colocar to URI. E vamos fechar aqui o nosso comando. Ele é um pouco complicado, pessoal, mas é a maneira mais correta, tá, de se fazer. Então, servlet URI components builder ponto from current request ponto path, que é o nosso valor aqui, barra ID, build and expand, recebe o usuário ponto get ID ponto to URI. Isso aqui vai nos retornar um response entity ponto created. Aí prestem atenção se já vai puxar aqui, né, essa nossa variável URI, e aí ponto body, e o que vem dentro do body? O nosso usuário. Vamos salvar aqui.
e vamos dar um Start na nossa aplicação. Olha, criou o banco de dados, fez a inserção dos dois usuários padrão e agora vamos aqui para o Postman. Vamos criar uma nova requisição. Essa requisição ela é do tipo POST, então alterem aqui para POST. E agora precisamos prestar atenção nas seguintes informações. Vocês vão clicar aqui em Body, tem que estar neste formato aqui, RAW, e aqui tem que ser JSON, tá bom? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os dados tipo um objeto JSON. Então, abre e fecha aspas, o objeto JSON, ele é formado por uma chave, dois pontos e um valor. Nós vamos colocar aqui os mesmos atributos lá da nossa classe usuário, que são o nome, vamos colocar vírgula, o e-mail, vírgula, telefone, e nosso password. Agora, pessoal, não esqueçam de colocar aqui a URL, né? E nós vamos chamar aqui users. Vamos enviar a requisição. Olha aqui que bacana, foi adicionado, tá vendo? Já criou aqui a ID. E olha aqui o status 201 que eu falei para vocês, tá vendo? Olha, tá aqui. Vamos fazer a inserção de um outro usuário. Vamos clicar aqui em Send. E aqui, foi feita a inserção. Vamos conferir, pessoal, se realmente foi feita essa inserção. Então, para fazermos essa verificação, pessoal, se está salvo lá no H2, basta abrirmos a nossa aplicação pelo navegador, né? Digitarmos o caminho localhost 2.8080 /h2 console e clicarmos aqui em Connect. Vamos selecionar a tabela Users e clicar em Run. E olha aqui, os 4 usuários que nós temos cadastrado no nosso banco de dados, né? Lembrando aqui, pessoal, se vocês fecharem a aplicação e abrir de novo, esses usuários que nós cadastramos agora, eles não vão aparecer, porque por padrão vão instanciar somente 2 usuários lá no banco de dados, né? Quando nós startamos a aplicação, somente esses 2 usuários são inseridos para termos com o que trabalhar, né? Então, se vocês fecharem a aplicação, abrirem de novo e verem que os usuários que vocês colocaram lá não estão, não é erro, pelo contrário, a aplicação de vocês está funcionando exatamente como deve funcionar, tá bom? Vamos verificar agora no Postman como que está com todos estes novos usuários que colocamos. Eu vou fechar essas requisições aqui para fazermos novas aqui. Então a primeira vai ser do tipo get, retornando todos os usuários, né? Localhost 2.8080 /users.
retornou todos eles. Vamos pegar somente o usuário agora com a ID 3. Somente o usuário com a ID 3. Tá? Então, está funcionando normalmente a nossa API, tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade agora, criando o nosso método delete. Lembrando aqui que, segundo o roteiro, nós estamos fazendo junto os passos 11 e 12, tá bom? Então, agora vamos criar o nosso método delete. O método delete, pessoal, ele é um dos mais simples, tá? Então, nós vamos aqui na nossa classe userService, vamos criar um método público do tipo void, porque ele não vai retornar nada, né? Vamos apenas deletar. E vamos chamar ele de delete. E ele vai receber como parâmetro a ID do usuário. O que ele vai fazer é acessar o nosso repository e vamos chamar aqui o método delete by ID, passando aqui a ID do usuário. Vamos salvar e agora vamos aqui para o user resource. Aqui no user resource, pessoal, logo após o nosso método insert, vamos fazer a implementação, né, do nosso método delete. O delete, a annotation dele é o delete mapping. E ele também vai receber aqui como parâmetro uma ID, né, do usuário. Agora podemos fazer aqui a implementação do método. Ele é público, response entity, só que aí aqui o retorno dele é vazio. E o nome do método é delete. Lembrando que aqui, assim como para localizar o usuário, nós precisamos aqui desse annotation do path variable. Vamos colocar aqui dentro. Vamos chamar o nosso service e vamos utilizar aqui o método delete, né, que nós criamos, passando a ID do usuário. O retorno deste método aqui, ele é um pouco diferente, né? Que até agora nós utilizamos o OK, né? Aqui fizemos uma coisa diferente utilizando o created. Ele também é do tipo response entity. Só que o retorno HTTP dele é o 204, né? Então nós colocamos aqui no content e ponto build. Vamos salvar e vamos rodar a nossa aplicação, pessoal. Foi criado o banco de dados com os dois usuários. E agora vamos lá no Postman. Vamos primeiro ver os usuários do nosso banco de dados. Lembra que eu falei para vocês no método anterior? Nós fechamos a aplicação, né, e rodamos de novo. Nós tínhamos feito a inserção de dois usuários que não estão aqui. Isso porque eu fechei e rodei a aplicação novamente. Então não é erro, tá? A aplicação ela está funcionando da maneira que tem que funcionar, pessoal. Vamos criar aqui uma nova uma nova requisição. Ela é do tipo delete.
vai acessar o nosso localhost /users e vamos deletar aqui o usuário 1 e vamos clicar em Send. Aqui, pessoal, foi deletado, apesar de não ter nenhuma informação aqui, é porque, como eu falei para vocês, o retorno é vazio, não tem nada. Mas lembram-se que eu falei do status 204? Olha aqui, se nós fizermos aqui um get agora em users, todos os usuários, temos apenas um usuário. Então, o nosso método delete está funcionando perfeitamente também. Agora, nós vamos para o método update. Para criar este método, nós vamos aqui na nossa classe userService e vamos criar aqui um método público. Aqui será um usuário e o nome deste método é update. Só que ele vai receber aqui duas informações, a ID e também um usuário. O que nós vamos fazer aqui? Nós poderíamos até utilizar o método findById aqui, né, que já está feito, e procurar este usuário para alterar. Porém, nós vamos fazer diferente. Nós vamos preparar esse objeto, né, que nós queremos alterar, que no caso é o usuário, e o JPA ele vai monitorar esse objeto para que sejam feitas as alterações. Então, vamos criar aqui uma variável chamada cadastro, que é do tipo usuário, e ela vai receber aqui o nosso repository.getReferenceById, recebendo aqui a ID desse usuário. Aqui nós vamos criar uma função para fazer a atualização do cadastro com base nos dados do usuário, né? Vamos chamar essa função, esse método, né, de update dados, e vocês vão ver que vai dar um erro porque ele não está implementado, né? Ele não está criado, mas nós vamos criá-lo daqui a pouco. Vamos receber duas variáveis aqui, o cadastro e o usuário. Depois que essas informações forem tratadas, nós teremos aqui um return, que é o nosso repository.save. E o que ele vai salvar? Esse cadastro do usuário. Agora, vamos fazer a implementação deste método aqui, que está dando erro. Para implementá-lo é fácil. Vamos colocar o mouse aqui em cima e criar o método updateDados. Ele já trouxe aqui para nós, né, o tipo de retorno, que é vazio, e as duas variáveis, né, que nós temos aqui, que é o cadastro e o usuário. Vamos apenas agora colocar a lógica, né? O que ele vai fazer? Cadastro ponto set nome vai pegar o usuário ponto get nome e vai fazer a atualização desses dados. Lembrando que nós só vamos permitir que seja atualizado o nome, o e-mail e o telefone, tá? Então, nós vamos colocar apenas esses dados aqui. Vamos pegar o cadastro ponto set e-mail, vai ser o usuário ponto get e-mail.
E o último item aqui que vamos atualizar, cadastro.set telefone, vai receber o usuário.getTelefone. Vamos salvar e agora aqui em User Resource vamos fazer a implementação deste método. Logo abaixo aqui do nosso método delete, nós vamos utilizar a annotation put mapping. Isso porque quando nós fazemos a alteração dos dados, né, a atualização de dados, nós utilizamos o método put. Aqui, essa annotation, ela também vai precisar desse caminho aqui, que é a ID do usuário. Então, só vamos copiar e colocar aqui. Esse método, ele é público, do tipo response entity, e ele vai receber aqui um user. O nome dele é update. Aí aqui, pessoal, este método, ele vai receber dois parâmetros. O primeiro dele é a ID, né? Porque ele vai ter que, neste caminho aqui, localizar esta ID. Então, nós vamos utilizar aqui o pet variable com a ID. E assim como nós fizemos aqui no método post, nós vamos precisar também deste request body aqui. Agora, vamos criar a lógica. O nosso usuário, ele vai receber service.update, vai receber aqui uma ID e um usuário, o próprio STS já colocou ali para nós, e o retorno dele será o response entity .ok .body. E o que ele vai retornar nesse body? O usuário. Tá aí, pessoal, o método já foi implementado. Vamos testar ele? Então vamos salvar aqui e rodar a nossa aplicação. Reparem sempre aqui no console, tá? Se não deu nenhum erro. Então criou o nosso banco de dados e colocou os nossos dois usuários padrão, tá? Então agora vamos abrir lá o Postman e fazer o teste. Então aqui no Postman, pessoal, primeiro vamos localizar todos os usuários. Beleza, localizou aqui, né, os usuários. Só que o nome desses usuários estão errados, né? Então o que nós vamos fazer? Copia aqui, olha, este primeiro objeto de uma chave até a outra, só para adiantar, tá, pessoal? Vamos criar aqui uma requisição do tipo put, vamos vir aqui em body, how, e aqui tem que estar JSON. Vamos colocar aquele objeto que nós copiamos aqui e vamos fazer a alteração. O nome aqui está errado, né? Lembrando que nós temos que colocar a ID deste usuário. A ID aqui é a 1. Então, o caminho para fazer a alteração, localhost 8080/users/1. Só que se mandarmos o send assim, vai dar erro. Isto porque nós não estamos permitindo fazer a alteração da ID do usuário e nem da password dele.
né, da senha do usuário. Vamos apagar essa vírgula aqui e vamos clicar em Send. Olha lá, pessoal, deu tudo certo. Status 200, ok. Agora o usuário está com o nome correto. Vamos fazer aqui uma nova requisição GET. Send. Aí está certo. Vamos alterar agora no segundo usuário. Vamos copiar aqui as informações. Requisição do tipo PUT. Vamos colocar aqui o caminho, né, de onde está o usuário que vamos alterar. Localhost 2.8080/users/2. Clicamos aqui em body, how e JSON. Vamos colar aqui a informação. Não alteramos a ID do usuário e nem a password. Apagamos aqui essa vírgula e vamos alterar o nome do nosso usuário. Vamos clicar em Send. E pronto, pessoal, foi feito aqui, olha, a alteração. Status 200, ok. Vamos fazer uma nova requisição aqui de todos os usuários. E pronto, foram alterados aqui os nomes. Então, a nossa API está funcionando. Implementamos aqui já o H2, implementamos todos os métodos e agora vamos fazer o tratamento das exceções, né? Porque aqui, por exemplo, se eu tentar localizar o usuário 3, ele vai dar esta mensagem aqui, né? Erro 500, erro de servidor. Isso aqui é uma coisa que fica feia, né, pro programador. Então vamos colocar aqui uma mensagem personalizada, porque esse status aqui 500 dá a entender o quê? Que sabiam que iam dar um erro e nem se preocuparam em tratar, né, esse erro que podia acontecer no sistema. Então agora vamos entrar aqui na parte final do nosso portfólio, que é o tratamento de exceções. Então, pessoal, aqui no nosso projeto, vocês vão parar a aplicação, tá? Pode fechar aqui por enquanto o User Service e o User Resource. Aqui, conforme o nosso roteiro, né? Ele nos dá aqui o caminho src/main/java/service. Criar um pacote exceptions e dentro dele criar a classe resource not found exception. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Aqui dentro do pacote services, botão direito, new class, o nome da classe, e ela está dentro do subpacote exceptions. Vamos clicar aqui em finish. Pronto, olha, ela foi criada. O que o roteiro agora pede para fazer? Estender a classe runtime exception. Para fazer isso, como que nós fazemos, né? Utilizamos aqui o extends runtime exception. Essa runtime exception, pessoal, ela é um tipo de... ela lança para nós exceções que o compilador não nos obriga a tratar, tá? Aqui ele está dando uma mensagem de erro, mas que na verdade é para colocar aqui o serializable, né? O serial dela. Pronto. Aqui, agora nós vamos implementar esse construtor, né, da classe, e é onde nós vamos colocar a nossa mensagem personalizada. Esse construtor ele vai ser do tipo público. O construtor tem o nome da classe, né? E aqui
o que vai acontecer? Ele vai receber a ID do objeto que nós estamos tentando localizar. Isso aqui que o roteiro fala de fazendo a chamada para o construtor pai. É o construtor super, né? Só que aí o que nós vamos fazer? Aqui dentro deste construtor, nós vamos colocar uma mensagem personalizada. Eu vou colocar aqui, não localizamos um usuário com a ID e a ID. Então agora, pessoal, o nosso roteiro pede para criarmos mais duas classes, né, para tratarmos as nossas exceções. A Standard Error e a Resource Exception Handler, dentro do subpacote Exceptions do nosso pacote Resources. Por que tem que ser dentro deste pacote? Porque nós vamos mexer, vamos tratar as requisições HTTP. E quem mexe com essas informações, né, são os nossos resources. Então, vamos lá. Vamos criar primeiro esta classe aqui, Standard Error, e pede dentro de Resources no subpacote Exceptions. Então, aqui em Resource, botão direito, New, Class, o nome da classe e o subpacote. Só colocar aqui em cima, olha, ponto Exceptions. Essa classe, nós temos que colocar esses atributos aqui: timestamp, status, error, message e path. Por que esses erros? Lembram-se aqui do Postman, quando eu tentei fazer a busca de um usuário e não foi localizado? São essas informações, olha, o timestamp, o status, o error e o path. Então, nós vamos colocar essas informações aqui personalizadas, tá? Então, para facilitar aqui. Esses aqui são os atributos, né, que nós deveremos ter. Eu vou colocar todos eles como private. Esse timestamp, ele trabalha com data e hora. Então, eu vou colocar aqui o tipo instant. O status, ele vai ser do tipo inteiro. O erro vai ser do tipo string, tá? Assim como message e path. Colocar ponto e vírgula aqui no final. E nós temos que fazer a importação desse instant, tá? Ctrl Shift O. O próximo passo, o construtor, né, que aqui pede. Lembrando que tem que ser um vazio e um com todos os atributos. Nós já sabemos como fazer isso, né? Botão direito, Source, Generating construtores. Vamos criar aqui primeiro o construtor vazio. O construtor agora com todos os campos. Botão direito, Source, construtores com todos os campos. Colocamos os atributos, os construtores, o getter e setter. Botão direito, Source, Generate Getters e Setters. Selecionar tudo. E aí, conforme o roteiro, falta apenas implementar aqui a interface serializable.
né? Isso daqui é a mesma coisa que nós fizemos, pessoal, lá na classe user, né? Então aqui é implements, o nome da classe, vai dar aqui o warning e vamos colocar o serial aqui. Pronto, nesta classe aqui já fizemos tudo o que é necessário. Deixa eu só limpar aqui o console. Então agora, pessoal, conforme o nosso roteiro, precisamos criar esta classe, Resource Exception Handler. É dentro desse mesmo pacote que nós já estamos trabalhando, então vamos apenas selecioná-lo, clicar com o botão direito, New, Class e o nome da classe. Dentro desta classe, nós vamos colocar esta annotation aqui, Controller Advice. Então, logo aqui no começo dela, nós colocamos a annotation, Ctrl Shift O, para fazer a importação, tá? E salvem tudo aqui, pessoal, não se esqueçam, tá bom? Então, dentro desta classe, nós temos que criar aqui este método, né? Resource Not Found, que ele vai retornar este objeto aqui do tipo Response Entity, com o Standard Error. Esse Standard Error é essa classe aqui que nós criamos agora. Aqui. Então vamos lá, pessoal. O método ele é público, do tipo, né, Response Entity Standard Error, né? Aí o nome do método, Resource Not Found. Esse método aqui, pessoal, ele vai receber dois parâmetros, tá? O primeiro é esse aqui, ó, Resource Not Found Exception, né, que é essa classe aqui. Então nós vamos colocar aqui dentro e vai retornar um erro. Por padrão no Java, nós colocamos ali o E. E ele também vai receber uma requisição, que vamos chamar de request. Essa requisição ela é do tipo HTTP servlet request. E aqui é importante também, pessoal, colocarmos esta annotation aqui, tá? O material de apoio já nos deu aqui pronto. O que que ela significa, né? Que este método aqui, ele vai estar capacitado para pegar qualquer exceção que acontecer, né? E ele vai puxar aqui, olha, da nossa classe, Resource Not Found Exception. Esses erros aqui que estão dando, Ctrl Shift O, para fazer as importações, tá? Aí esse erro que está aqui é porque ainda não temos o retorno do método, né? Que é o que vamos fazer agora. E só fazendo uma pequena correção aqui, pessoal, não é qualquer tipo de exceção, tá? Que essa annotation aqui vai tratar. São as exceções desse tipo aqui, né? Resource Not Found Exception. Então, a implementação deste método vai ser da seguinte maneira. Nós teremos uma mensagem de erro, né? Então vai ser string. Eu vou chamar ela aqui de erro. E a mensagem, vamos colocar aqui, por exemplo, não encontrei a informação solicitada. Essa mensagem aqui vocês podem colocar a que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Aqui o material de apoio pede para colocarmos esse código de erro também, tá? Que nós vamos precisar dele. Então vamos copiar aqui, vamos colocar
Só acertar aqui. Fazer a importação. Nós precisamos também ter uma variável desse, instanciar, né, um objeto desse tipo standard error. Eu vou chamar de erro padrão. E aqui nós teremos um new standard error. É esse construtor que precisamos aqui, tá? Esse standard error está vindo dessa classe aqui que criamos, olha. Então, a primeira informação que nós vamos precisar aqui é a hora, né, que aconteceu este erro. Então, vamos colocar aqui em instant.now, Ctrl Shift O para fazer a importação. O status do erro vai ser aqui status.value, porque colocamos esse status como inteiro, né? Nós teremos aqui também a nossa mensagem de erro. Essa exceção que for capturada aqui. Então, é essa exceção.getMessage. E, por fim, nós vamos utilizar este request aqui, que vai ser o request.get request URI. E o retorno do método, ele é do tipo responseEntity. Vai nos retornar o status, né? Que é essa variável status aqui que criamos. E no corpo desta mensagem aqui, nós vamos colocar este erro padrão que instanciamos, pessoal. Agora aqui na nossa classe UserService, e aqui no nosso método FindById, nós vamos alterar para que tenha, né, a nossa exceção personalizada. Aqui onde nós tínhamos colocado o .get, nós vamos mudar. Pode apagar aqui só o .get, tá? E nós vamos utilizar aqui esse método or else throw. Este aqui, olha, or else throw. Aqui dentro deste método, nós vamos colocar uma expressão lambda, tá? Se você não conhece assim, Java, o que é uma expressão lambda, eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui agora, tá, pessoal? Mas é isso que nós vamos fazer, olha. Abre e fecha parênteses. Coloco o hífen e sinal de maior. E vamos colocar aqui um new e esta nossa classe personalizada, né, que criamos, Resource Not Found Exception. Ele não está localizando aqui. Aqui localizou. E ela vai receber um parâmetro, né, que é justamente essa ID aqui do objeto que vamos localizar, né? Vamos testar lá no Postman se está funcionando. Então, salva tudo
e vamos lá, né, rodar a nossa aplicação. Então vamos rodar aqui a aplicação, pessoal. Vamos conferir aqui no console. Criou o banco de dados, instanciou os dois usuários. Então aqui no Postman, primeiro eu vou fazer uma requisição aqui. Localhost 8080/users. Olha só, localizou todos os usuários, né? Se eu colocar aqui para localizar somente o usuário com a ID 2, localizou. Agora vamos colocar um usuário que não existe. Vamos colocar aqui o 3. E funcionando perfeitamente, pessoal. Anteriormente, vocês podem verificar, aqui estava o erro 500, agora está o erro 404. Temos aqui, olha, status 404, não encontrei a informação solicitada, não localizamos um usuário com a ID 3. Essas informações são todas as que colocamos aqui nas nossas classes personalizadas, né? Olha só, aqui no Resource Not Found Exception, não localizamos um usuário com a ID e o número da ID, que é a informação que está sendo passada aqui, no Message. Não encontrei a informação solicitada, que é aqui do nosso Resource Exception Handler, né? Não encontrei informação solicitada, o código de erro. Então, está funcionando normalmente, pessoal. Vamos agora fazer a mesma coisa para os métodos delete e update e já estamos quase finalizando o portfólio. Então aqui no delete, né, fala para modificar o método, né, adicionando um try-catch que lance a exceção do tipo Resource Not Found Exception. O que nós vamos fazer então? Vamos localizar aqui o nosso método delete, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um try. Ele vai tentar fazer esta parte aqui. Se não der certo, ele vai lançar uma exceção do tipo Resource Not Found Exception. Vamos salvar e rodar a aplicação. Olha só, a aplicação está rodando. Vamos vir aqui no Postman. Vamos localizar primeiramente todos os usuários. Certo. Vamos fazer aqui o delete do usuário 1. Foi feito a operação delete. Se voltarmos aqui para o get, temos somente o usuário 2. E se nós tentarmos deletar agora um usuário que não existe? Aqui no status, antes estava dando o erro 500. Porém, agora, como nós estamos tratando a exceção, nos dá o status 204, que não tem um conteúdo, né, para ser deletado. Então, o nosso método delete está funcionando normalmente, pessoal. Vamos para a última parte, que é o update. Para fazermos aqui a alteração no método update, vamos localizar ele aqui, né?
Lembrando que estamos na classe User Service, tá? Podemos até fechar essas outras aqui, que não vamos mais utilizá-las. Localizamos aqui o nosso método update. O que nós vamos fazer? Essa parte que nós já temos no método, vamos envolvê-la em um try. Depois do return, nós vamos fechar as chaves e precisamos aqui de um catch. Este catch, vamos puxar aqui o tipo de exceção mais genérico que possa acontecer, que é essa runtime exception. E vamos colocar aqui este e. Se cair na exceção, nós vamos lançar a nossa exceção personalizada, que é o resource not found exception, recebendo aqui a ID. Vamos testar se está funcionando. Vamos abrir aqui o Postman. Vamos primeiro localizar todos os nossos usuários. Ah, tá, pessoal, deu erro porque eu não fiz o mais importante aqui, né? A aplicação não está rodando. Então, desculpe, tá, pessoal? É um pouco de nervosismo e são coisas que acontecem. Então, criou o banco de dados, criou os dois usuários. Vamos voltar aqui no Postman e vamos dar um send. Localizou os nossos dois usuários. Para adiantar, eu vou copiar aqui essas informações do nosso primeiro usuário, tá? Vamos fazer uma nova requisição. Vamos tentar fazer uma alteração do usuário 1. Temos que vir aqui em body, how, e colocar as informações que queremos alterar. Lembrando que não alteramos a ID e nem a password. Apaga essa vírgula aqui, senão vai dar erro, tá, pessoal? Vamos colocar Fernando e vamos alterar o telefone. Vamos clicar em Send. Status 200, fez a alteração normal. Se viermos aqui no Get, mandarmos de novo a requisição, foi feita a alteração. Porém, e se tentarmos agora fazer a alteração em um usuário que não existe? Vamos aproveitar a mesma URL aqui, pessoal, e vamos colocar usuário 12. Vamos tentar colocar um outro nome, um outro telefone, e vamos mandar o send. Olha aqui, pessoal, funcionando perfeitamente. O erro 404 não dá mais o erro 500. Vocês podem ver que anteriormente dava este erro 500, né? Não encontrei a informação solicitada, não localizamos um usuário com a ID 12 e ele nos mostra aqui o caminho. Vocês podem estar se perguntando por que essa informação aqui não apareceu quando utilizamos o delete. Por causa do status, pessoal. O status 204, ele tem um corpo vazio, tá? Então, o fato de não ter aparecido essa mensagem no delete não significa que é um erro, tá bom? É tudo por causa aqui do status. O status 404 nos retorna essa informação porque ele tem um corpo, ele tem uma mensagem. Eu acho que vocês já viram muito, né? Páginas da internet
com essa informação aí 404. Agora, o delete, ele tentou buscar no banco de dados e não encontrou nada. Ele nos retorna o status 204 para falar que é um objeto vazio, não tem nada lá. Então, o fato de não ter aparecido a mensagem de erro não significa erro, tá? Funcionou normalmente. Então, pessoal, já fizemos tudo aqui, né? Que o relatório nos pede. Eu espero sinceramente ter conseguido ajudar vocês, tá? Bons estudos para vocês todos. Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.